O livro diário, ele é um livro utilizado para que seja anotado na sequência de datas e tudo que acontece dentro da empresa que pode estar ali interferindo ali no patrimônio dela. Então, vendas realizadas, compras de produtos junto ao fornecedor, compras de equipamentos novos, tudo que acontece de movimentação. Quem tá com o cachorrinho aí? Foi eu, senhor, desculpa. Aperta o microfonezinho aí que aí fica mudo. Tudo que acontece ali na empresa que vai movimentar o patrimônio, modificá-lo, tem que ser anotado nesse livro diário. O livro diário não é o empresário que vai estar preenchendo. Quem preenche o livro diário é o contador. O empresário vai encaminhar as notas para o contador vai preencher esse livro diário. Esse livro diário, ele pode ser físico, um livro mesmo, que vai sendo anotado, mas agora também já tem um livro diário eletrônico, tá? Que pode ser feito de forma eletrônica. E aí, no exercício da prova, nós utilizamos as mesmas informações, os mesmos dados para montar o livro diário, tá? Então, o que eu tenho que observar lá no exercício? Primeiro, se por acaso a professora aqui, a Juliana, colocou as ações nas datas sequenciais, aqui a gente começa a usar datas, tá bom? O livro diário tem que ser por data. E se eu olhar aqui no enunciado, são 7 situações e tá sequencial, eu não pulei nenhuma, tá? Eu não troquei, não inverti nenhuma. Então, a primeira ação foi dia 20, a segunda dia 21, a terceira dia 22, a quarta dia 23, a quinta dia 24, a sexta dia 25 e a sétima dia 26. Então, tá na sequência. Porque ele tem que ser preenchido na sequência. Então, reparem nisso. Se por acaso eu inverti alguma data, ali, na hora de fazer o balanço, pode dar algum tipo de probleminha, mas na hora de fazer o livro diário, aí sim vai dar problema, porque você tem que preencher ele na forma sequencial. Então, vamos relembrar aqui quais são as ações e já vamos começar a preencher. Eu vou até colocar aqui mais linhas, porque nós vamos precisar. Então, assim, faz 10 dias que a pizzaria foi aberta com capital social de 60 mil, que foi depositado na conta da empresa para os gastos iniciais. Então, aqui outra coisa que é importante e precisa ser interpretado, qual que é a origem e qual que é a aplicação desse dinheiro. Estamos falando de dinheiro, 60 mil reais. Então, foi aberto um capital social de 60 mil reais, né? E esse dinheiro foi depositado na conta da empresa. Então, vamos visualizar a origem e a aplicação. Então, qual é a origem dos 60 mil reais? Capital social. Para onde está indo esses 60 mil reais? Está indo para a conta da empresa. Então, cada situação apresentada, vocês precisam analisar a origem e a aplicação. Tá? Sempre nós começamos a preencher com origem, e a origem é a letra C, tá? Então, C de origem e D de aplicação. A data é o dia 20/4 de 2020, tá? E qual que é a conta que a gente visualiza aqui? A gente já visualiza a conta capital social e visualiza a conta banco. Ou seja, os 60 mil saiu do capital social e foi para o banco, tá? Então, o livro diário, ele tem essa particularidade. Você precisa descrever a data, você precisa começar a pensar nessa movimentação com nomes de conta, que você agora começa a pensar em nome de conta, e você precisa interpretar o que é origem e o que é aplicação. Tá? Esse vai ser o nosso tipo de preenchimento aqui no livro diário.
Uma origem, uma aplicação. Uma origem, duas aplicações. Pode acontecer também. Tá? Tranquilo esse primeiro aqui? Tranquilo, esse aí parece bem simples de fazer. Esse aqui é um pouquinho mais simples. E aí a próxima situação. 21/4, deixa eu ler aqui de novo. O gerente resolveu retirar da conta da empresa o valor de 10 mil e deixou no caixa da empresa para utilizar como troco. Então, vamos só nos preocupar aqui com a data, que tem que ser sequencial. E aí, é 10 mil reais esse valor. 10 mil está saindo da conta da empresa e está indo para o caixa. Então, qual é a movimentação que eu tenho? Eu tenho a origem no banco, de 10 mil reais. E eu tenho a aplicação, que é a letra D. Eu tenho a aplicação, que é a letra D, no caixa. 10 mil reais. Tranquilo? Tranquilo. E agora o terceiro item, né? Quer perguntar alguma coisa, Léo? Não, senhor. Tá, vou só colocar mudo aqui no seu microfone, tá? Então, você já colocou. Senão fica um chiadinho. E o terceiro item. O seu Antônio adquiriu uma moto usada à vista no valor de 6 mil reais para realizar as entregas deliveries. Então, vamos pensar aqui nos 6 mil reais. Esses 6 mil reais foi utilizado para comprar uma moto. Então, a compra da moto é a aplicação. Mas da onde saiu esse dinheiro? Aqui fala que foi à vista. Então, esse dinheiro saiu do caixa. A origem, que é a letra C, é o caixa. O que vai dar mais trabalho é a interpretação. Tá? Porque você precisa enxergar ali no texto, tem que identificar o nome da conta e qual conta é a origem e qual conta que é a aplicação. Depois o próximo item aqui, o quarto. Adquiriu matéria-prima à vista no valor de 2 mil reais. Então, eu vou ter uma origem, vou ter uma aplicação, e ele comprou o quê? Ele comprou matéria-prima. Ele comprou matéria-prima, é a aplicação. E ele comprou com o dinheiro que estava no caixa, porque foi à vista. Então, origem, caixa, aplicação, matéria-prima. Depois, aqui ele comprou embalagem com cheque para 10 dias, no valor de 500 reais. Professor, foi nessa parte aí que eu fiquei em dúvida do livro caixa. Porque ele não é à vista para ser caixa, mas também não é financiado para ser o banco. É parcelado. É parcelado. Mas dentro da empresa, tem duas situações que são controladas pelo contador, e aí entra o financeiro junto. Existem a situação... Quando você faz controles financeiros para a empresa, você faz dois controles. Um que demonstra a data exata que o dinheiro se movimentou, que aí não seria agora, como você pensou. E o outro que indica a data de movimentação virtual desse dinheiro, vamos dizer assim. Porque é a mesma coisa se você comprar algo pessoal parcelado. Você não está pagando agora, mas você tem que considerar isso nos seus controles, porque você não pode simplesmente ignorar que na data de hoje você tem uma dívida a ser cumprida. Então, alguns controles dentro da empresa considera a data real de entrada ou saída
E alguns controles consideram a data de realização, de execução, de fechamento daquele acordo. Entendeu? Então, o financeiro da empresa, junto com o contábil, eles consideram, em algumas situações, a data de hoje. Apesar de eu pagar daqui a 10 dias, eu considero a data de hoje, porque tem que ficar muito ciente para o dono, para o empresário, ele tem que olhar o documento e ver que aquele dinheiro já está meio que reservado. Ele não pode considerar como que se nem existisse aquela dívida. Tá? É a data ali realmente a data que foi feito esse acordo, não é a data de execução. É isso. Isso tem até um nome, eu estou tentando lembrar aqui, não estou conseguindo. Às vezes eu estava lendo um artigo que estava mencionando isso, tinha até anotado aqui no papel. Mas agora não está aqui comigo. Não está aqui não. Mas são os dois tipos de controle feito financeiro. O financeiro sempre tem reunião, ele apresenta os dados reais do momento e os dados já planejados, considerando aquilo que está já em dívida, mas que não é agora, mas já está ali, porque o dinheiro já fica meio... Tem que considerar que tem que reservar aquele dinheiro. Entendeu, João? Entendi. Tá. E então, dia 24 foi embalagem, né? E a embalagem custou R$500. Então, a origem da embalagem aqui não foi, mas será o banco. E vai para a conta de embalagem, R$500. E a data do dia 24/4. Depois, dia 25, ele comprou bebidas à vista, né? No valor de R$900. À vista não, desculpa. Parcelado também, né? A 30 dias no valor de R$900. Então, também, essa movimentação financeira tem que visualizar, né? Não é que ela esteja acontecendo. Essa movimentação é do banco para bebidas. E é no valor de R$900. Então, eu tenho uma origem e uma aplicação. E no último item é o laptop de R$5.000 que ele adquire de forma parcelada. Então, essa movimentação que a gente visualiza é do banco para o financiamento, né? Ou se quiser escrever laptop, não tem problema. Qual que é o nome da conta correto? É o contador que vai definir o nome das contas, porque ele utiliza esses nomes para várias situações. Aí vai ter número também da conta. Tá? Isso é o contador, é mais mesmo para a gente entender o funcionamento do que o fazer, porque na verdade nós não somos contadores, nem os gestores, e isso não é uma obrigação do gestor. Mas o gestor tem que entender porque ele vai assinar junto, né? É um documento oficial. E assim ficaria esse livro diário aí de forma simplificada. Uma situação que não está na prova, mas eu vou aproveitar e explicar, é se por acaso vocês tivessem aí uma origem e duas aplicações. Tá? Vamos imaginar aqui no dia 27/4 que ele comprou à vista. Ele comprou à vista embalagem e comprou à vista também mais bebida. Então ele comprou e a embalagem foi R$2.000 e a bebida foi R$3.000. Então eu tenho uma origem, que é o caixa, que é à vista, e eu tenho duas aplicações. Uma aplicação na embalagem e uma aplicação de bebidas. Então, foi R$2.000 com embalagem, R$3.000 com bebida, ou seja,
saiu do caixa R$5.000, tá? Isso não tá na prova, mas é mais para ilustrar para vocês uma situação que eu tenho uma origem e duas aplicações. Evelyn, Andressa, Léo, João, dúvidas? Uma outra dúvida aqui, professora. No caso, a origem sempre vai ser uma só, né? Sempre vai ser só uma origem. Aí, e você começa por ela. Pode ter diversas, mas a origem é só uma. Sim. E você começa por ela. Vamos imaginar que eu estivesse pagando um laptop, estou comprando um computador. Estou dando R$2.000 à vista e estou parcelando R$3.000. É uma situação que você está vendo no texto duas origens, mas que você descreve aqui de forma separada. Primeiro você coloca o caixa para o computador, né? E depois você coloca o banco para o computador. Você está vendo a situação de duas origens juntas, mas você escreve separado. Tá bom? Entendi. Evelyn, Andressa, Léo, dúvidas? Nenhuma, professora. Não. Vamos fazer a prova? Tá. Então, vamos agora. Vou até tirar esse daqui, porque esse aqui foi mais um exemplo diferente. E vamos ver a razonete. Então, esse foi o livro diário que nós vimos, e o livro diário está tudo sequencial. E se vocês observarem aqui, está tudo misturado, né? E, gente, a gente viu uma coisinha por dia, né? Na prática, isso aqui é bem mais volumoso, tem muito mais conteúdo. E começa a misturar. Então, vamos imaginar que, poxa vida, eu estou controlando as contas, mas eu quero ver só a conta banco. Ou eu quero ver só a conta matéria-prima. E aqui está misturado. E aqui fica complexo para achar uma informação rápida se você está fazendo alguma análise por conta. Então, por exemplo, se eu fosse olhar a conta banco, ó, eu tenho banco aqui, eu tenho banco aqui, eu tenho banco aqui, eu tenho banco aqui não. Eu tenho banco aqui, mas está misturado com as outras contas. Aí eu faço a razonete e faço o livro razão, porque o livro razão trabalha esses dados por conta. São os mesmos dados, mas eu consigo visualizar por conta. E a razonete, ela ajuda você a montar o livro razão. Você pode ir direto para o livro razão, não tem problema nenhum. Nos nossos exemplos são até simples, mas na prática, no dia a dia, ele é um pouco mais complexo. Então, você fazer a razonete te ajuda a preencher o livro razão. Tá? Por isso que a gente faz ela antes. A razonete, ela é uma ilustraçãozinha gráfica, porque ela fica nesse formato de T. Tá? Então, ela fica de fácil interpretação. Você não está olhando uma tabela, você não está olhando um texto, você está olhando uma visualização gráfica que fica mais fácil você bater o olho e interpretar. Então, ela tem esse formato aqui de T, débito de um lado e crédito de outro. Aqui em cima você escreve o nome da conta. Então, se a gente observar, que contas nós trabalhamos até agora? Quais os nomes que nós demos? A gente chamou uma conta de capital social, chamou uma conta de banco, chamou uma conta de caixa, chamamos uma conta de moto, uma conta de matéria-prima, uma conta de embalagem, uma conta de bebidas e uma conta de laptop. Na prática, o contador vai simplificar mais ainda. Ele não vai chamar uma conta laptop, ele vai chamar equipamentos. Ele não vai muito misturar, separar matéria-prima, embalagem e bebidas. Ele vai falar assim, estoque, matéria-prima de estoque. Por exemplo, professora, na prova eu coloquei todo laptop, embalagem, matéria-prima, coloquei tudo como compra. Ah, não, daí não. Não, daí não, porque assim, os equipamentos em si ainda tem que considerar valor de patrimônio, tem que considerar depreciação. Então, equipamento mesmo tem que estar numa conta equipamentos. Você pode unir contas que são muito parecidas.
Por exemplo, matéria-prima e embalagem, é estoque. Aí poderia. Laptop, mesa, cadeira, televisão, data show, aí você coloca, chama de equipamentos. Tá? E cada conta, ela tem um número, e esse número já é padronizado no Brasil. Então, o contador que vai falar, essa despesa pode ser alocada na conta tal. Essa despesa pode ser alocada na conta tal. Porque ele vai ver a despesa, a característica da despesa, e vai ver, porque às vezes também tem contas parecidas, né? Que às vezes você fica em dúvida. Ele vai ver qual é a melhor conta para jogar aquela despesa. Porque aí tem um número, né? Aquela conta tem um número, e em alguns relatórios você começa a trabalhar com o número ao invés de descrever a conta. Tá? Então, aqui, qual que é a ideia? É a gente criar uma razonete para cada conta. Então, eu tenho uma razonete para o capital social. Eu vou ter uma razonete para, vamos chamar de banco. Eu vou ter uma razonete aqui, podemos chamar de caixa. Eu até vou fazer um a um, tá? Não precisaria, poderia juntar algumas coisas, mas vou fazer aqui para vocês verem. Um chamado de moto, que tem também. Um de matéria-prima. Um de embalagem. Um de bebidas. E um, vou colocar aqui que é o laptop, vou colocar equipamentos. Equipamentos eletrônicos, enfim. Então, seria mais ou menos isso aqui, ó. São as razonetes que nós vamos usar nos nossos exemplos. E aí, vamos ao mesmo enunciado, aos mesmos itens, né? Capital social de 60 mil reais depositado na conta da empresa. Novamente, aqui a gente tem que visualizar origem e aplicação. Costuma vir escrito débito e crédito. Eu aconselho vocês a pensar em origem e aplicação, né? O crédito é a letra C. E o débito, que é a palavra correta, é a letra D. Eu aconselho vocês a pensar em C e D, ao invés da palavra, porque senão fica um pouquinho confuso. Porque para a gente que tem conta no banco, débito é saída e crédito é entrada, né? Só que aqui é invertido. O crédito é a origem e o débito é a aplicação. Então, pensa em C e D, que acho que facilita. Então, são 60 mil reais que sai do capital social e vai para o banco. Então, no capital social, ele é C e no banco, ele é D. Tá? Acho que se pensar assim, fica mais fácil. E depois nós temos o segundo item. Retirou da conta da empresa o valor de 10 mil e deixou no caixa. Se ele retirou da empresa, ele retirou do banco aqui, né? Ele retirou 10 mil, que é a origem. E esses 10 mil foi para o caixa, que é a aplicação. Tá? O terceiro item, eu vou fazendo aqui porque coisa vocês me interrompem, tá? Comprou uma moto à vista no valor de 6 mil reais. À vista significa que saiu aqui do caixa. E a origem foi para a moto. Então, 6 mil reais teve origem no caixa e 6 mil reais foi para a moto. Depois, matéria-prima comprada à vista no valor de 2 mil reais. À vista, origem, que é o C, no caixa. E aplicação
na matéria-prima. Na sequência foi compra de embalagem, R$500. R$500 a prazo. Então, esses R$500, a saída dele é do banco, a origem dele. E a aplicação é na embalagem. Reparem que nós começamos a ter dados por conta. Coisa que no anterior estava tudo misturado. Então, aqui a gente começa a visualizar a conta do banco. Ah, deixa eu analisar como é que foi a movimentação do banco. Você consegue ver só a conta do banco. Tá? Por isso que ele facilita. E depois a embalagem foi a compra de bebidas no valor de R$900, que seriam pagos depois de 30 dias. Então, nós temos aqui a origem dos R$900 no banco e a aplicação na conta de bebidas. E por último, a compra de um computador, um laptop, no valor de R$5.000, financiado sem entrada. Então, essa movimentação tem origem no banco e a aplicação na conta que eu chamo de equipamentos. Tranquilo? Sim, professora. Esse aí é fácil também. Aí vai ficar salvo, vai ficar mais tranquilo. Eu não sei quanto tempo nós estamos agora, não sei se já daqui a pouco já vai dar sinal que vai cair. Acho que vai uns 20 minutos já. Deixa eu ver. Então a gente tem mais 20. Ó, o Silvio tá querendo entrar agora. Eu vou colocar aqui, mandar o link para ele. Boa. Acabei de chegar, dá tempo? Vou mandar o link aqui para ele. Então é isso. Aqui, como eu falei, a gente está registrando uma movimentação aí, ao Silvio entrando, financeira, tá? Até para a gente saber aonde está, como que está se movimentando esse valor, esse dinheiro dentro da empresa. Ixi, apareceu os 10 minutos. Ih, eu vou derrubar e a gente entra de novo. O Silvio mal vai entrar e a gente já vai derrubar. E aí a gente entra. Falta um exercício depois desse só, né? Oi? Eram 4. Quantos exercícios mais tem depois desse? Esse é o Só mais terceiro, um, né? só o quarto. Só o livro Razão. Mas ele não, ele é longuinho, a gente não vai falar em 10 minutos, a gente vai levar uns 19 minutos, 20 minutos. E aí, Silvio, tudo bem? Silvio? Silvio, tá me escutando? Eu acho que ele não tá conseguindo me escutar. Aí tá conectando o áudio ainda. Oi, Silvio, tudo bem? Deixa eu